Eu vou já adiantar aqui, para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, vale a pena ressaltar que hoje é o último dia que nós estaremos ministrando a respeito do tema ansiedade. Trabalhamos durante um mês inteiro esse tema, então hoje é a quarta parte desse tema trabalhando ansiedade. E logo mais eu estarei fazendo a leitura do texto bíblico base que temos utilizado, apenas 2 versículos que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Então, como sempre costumo fazer, vou estar relembrando aos irmãos o que foi ministrado no último sermão. No primeiro sermão nós trabalhamos o tema não andeis ansiosos, não se preocupe com nada. No segundo nós trabalhamos não andeis ansiosos e o subtema reaprendendo a orar. No terceiro domingo nós trabalhamos não andeis ansiosos, paz que excede o entendimento. E logo mais eu estarei dizendo o tema que nós vamos estar trabalhando hoje então. Aqui, de domingo passado, o que falamos é o que consideramos como paz natural. Então a ideia de paz natural é tranquilidade. Eu cheguei até a dizer que para mim, paz natural é expressado por férias. Sempre que a gente está de férias, a gente imagina um tempo de tranquilidade, de sossego, de muita alegria. A consciência que temos como cristãos do porquê a humanidade vive em guerra. A paz que vem de Deus. Deus preserva em perfeita paz aqueles que nele confiam, conforme está em Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4. Em Deus não há violência. A etimologia da palavra shalom, que significa paz, tem o significado de traz o significado de inteiro, seguro, intacto. A palavra coração na Bíblia vem do hebraico lev, que representa ser interior. Utilizamos também um pouco da ciência em paralelo à Bíblia a fim de definirmos emoções e razão. Acima de todas as outras coisas, devemos guardar o coração, o ser interior, pois ele é a fonte da vida. Falamos sobre a nossa mente e que não se conhece a Deus somente pela razão, e sim pela fé. Dissemos que não é possível conhecer Deus e nem seus planos por completo. Ele é demasiadamente grande. Às vezes nós caímos na tentação de querer saber os planos que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem projetado por nosso futuro, e ao reconhecermos isso, descobrimos que o querer saber também demonstra que queremos ser como Deus, que é o que aconteceu lá no Jardim do Éden com Adão e Eva. Eva olhou para o fruto e disse: que bom seria saber o que Deus sabe, conhecer o que Deus conhece, e ela tomou do fruto. Precisamos então entender que ter fé é o que nos importa, é o que cabe a nós. A alma pode vir a ficar abatida em meio às aflições, mas nosso espírito deve permanecer firmado em Deus e em sua palavra. Finalizamos então com 2 perguntas. Você já teve a oportunidade de desfrutar da shalom de Deus em meio às preocupações? E a segunda pergunta foi: será que a ansiedade tem te impedido de viver esse privilégio que Deus concede? E concluímos então a ministração passada sabendo que não é possível vencer a ansiedade sem paz. O texto bíblico que temos trabalhado na carta aos Filipenses que o apóstolo Paulo escreve, capítulo 4, versículos 6 e 7, dizem assim: não se preocupem com nada, ao contrário, tornem seus pedidos conhecidos a Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a shalom de Deus, aquilo que é intacto, que ultrapassa todo o entendimento, guardará seu coração e mente em união com o Messias Yeshua,
Cristo Jesus. O subtema que nós estaremos trabalhando hoje então é Não Andeis Ansiosos, parte 4, em Cristo Jesus. Antes de iniciar a pregação falada, eu gostaria de introduzir nesse momento uma canção que marcou a minha vida na minha adolescência. Eu não sei quem de vocês, não sei se está tudo certo por playback já, não sei quem de vocês conhece a canção chamada O Tapeceiro. Alguém conhece? Levanta a mão. Já ouviu? Ninguém? No primeiro culto também tivemos acho que só 3 pessoas que levantaram as mãos. Essa canção, ela trabalhou grandemente na minha vida, me dando clareza a respeito de como Deus trabalha em Jesus Cristo. E coloca Jesus, fazendo uma analogia de Jesus como tapeceiro. Eu não vou dizer muito a respeito da canção, vou cantá-la nesse momento como forma já de ministração também a respeito de tudo aquilo que nós temos ouvido durante dessas últimas semanas. Então gostaria de pedir que apagasse um pouco a luz, porque durante a canção vai estar sendo passado um vídeo aqui. Você que não conhece o trabalho de um tapeceiro, de tapeçaria, você vai poder ouvir a canção e ver como isso então é feito. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios sem perder minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, desfecho, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso,
explicar. Tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro, Cristo Jesus. Essa canção ela é tão incrível e maravilhosa, porque trazendo a ideia de Deus ou Cristo Jesus como tapeceiro. Tantas vezes nós não compreendemos aquilo que Deus faz em nossa vida. E olhando de cima para baixo, Deus olhando para nós, Ele vai então traçando caminhos, vai tecendo, vai colocando fio por fio, e nós de baixo para cima, quando olhamos o trabalhar que Ele está fazendo, nós dizemos assim, mas está tudo tão esquisito, porque vemos do avesso, não enxergamos como Ele enxerga, não olhamos como Ele olha, mas Ele lá de cima, às vezes até pode perguntar para nós, dizendo, não está ficando lindo, filho? E nós em alguns momentos podemos olhar e dizer, mas Deus, está tão estranho aqui de baixo. E Ele quer dizer a nós, sou eu que completo a boa obra em vocês. Eu que aperfeiçoo, o meu Espírito aperfeiçoa cada detalhe. Por mais que você não compreenda o que você tem vivido, o que você tem passado, saiba que lá de cima Ele está construindo algo maravilhoso. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará seu coração e mente em união com o Messias Yeshua, Cristo Jesus. É curiosa a forma como o apóstolo Paulo escreve. Sabemos que quem habita em nós é o Espírito de Deus. Ele faz morada em nós. É Ele quem age na formação do nosso caráter cristão e que também convence o ser humano do pecado e do juízo. Porém, além disso, por diversas vezes em suas cartas, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para estarmos em união com Cristo Jesus. Por quê? Por que será? Por que escrever dessa forma? A pregação de hoje, meus irmãos, ela será baseada em leituras de textos bíblicos que testificarão a importância de estarmos unidos à pessoa de Jesus, porque nele se conclui todas as coisas, e é por isso que é a última parte da mensagem, a conclusão, em união com Cristo Jesus. E também o motivo de isso ser constantemente mencionado pelo apóstolo Paulo nas cartas em que escreve, nós vamos descobrir então. O primeiro texto está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 13 ao 22. As leituras que eu estarei fazendo é sempre na versão da Bíblia Judaica completa, então vão ter sempre alguns termos ou do hebraico ou do grego, mas eu sempre coloco a tradução depois disso, ali na sequência.
Então vejamos o que Paulo escreve aos Efésios. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento de sangue do Messias, porque Ele mesmo é a nossa Shalom. De nós fez um só e derrubou a Mishitza, parede de separação que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, lei, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos, esses dois grupos, judeus e gentios, uma nova humanidade em união consigo mesmo, e dessa forma trazer Shalom, e reconciliar a humanidade com Deus, em um único corpo, ao ser executado na estaca, na cruz, como criminoso, matando, desse modo, essa inimizade em si mesmo. Também, ao vir, anunciou as boas novas da Shalom a vocês que estavam longe, e de Shalom a vocês que estavam perto. Notícias de que por seu intermédio, todos nós temos acesso em um Espírito ao Pai. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros. Ao contrário, são cidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos emissários e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Em união com ele, toda a construção é sustentada e está crescendo para se transformar em um templo santo em união com o Senhor. Sim, em união com ele, vocês têm sido edificados em conjunto para se tornarem um local de habitação espiritual para Deus. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Existem alguns termos aqui nesse texto, eu vou apenas pincelando, porque os próprios textos ministrarão ao nosso coração. Por isso não apenas leia, mas esteja aberto a ser ministrada pelos textos lidos. Primeiro, quando se fala da parede de separação, essa parede de separação, pode passar por favor, Jéssica? Aqui está a imagem ilustrativa do templo de Herodes, em Jerusalém. Então havia uma parede que separava o pátio dos judeus, que era um pátio interno, do pátio dos gentios, que era um pátio externo. Era uma divisória de pedra com cerca de 1,5 metro de altura. E nesse texto em específico é o que o apóstolo Paulo faz menção, apenas para nos localizarmos aqui. Aqui é o pátio dos gentios, essa pequena mureta é a parede de separação da qual Paulo está falando. E então ali, para a parte de dentro, é onde os judeus entravam. Gentios só aqui, da parte de fora. Judeus ali. Então quando o apóstolo Paulo diz que essa parede de separação foi destruída no sacrifício de Cristo Jesus, ele está dizendo, justamente fazendo referência a isso. Não há mais divisão agora, não há mais separação. Agora todos são abraçados pela graça de Cristo Jesus, pelo amor de Cristo Jesus, pelo alto preço que foi pago no Calvário. Inclusive Paulo foi preso sob a acusação de violar essa fronteira de gentios para judeus. Em Cristo, judeus e gentios não estão mais divididos na sua adoração a Deus ou no receber dos dons. E também um outro termo que foi mencionado, para você que talvez desconheça esse termo, Torá, lei. Essa é a segunda imagem do pátio, ali do templo de Herodes. A Torá, lei, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então é isso que Paulo está mencionando. Jesus também, ele cumpre a lei no sacrifício da cruz do Calvário.
Vamos agora ao Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu João, no capítulo 14, versículo 27. Olha o que Jesus vai dizer aos discípulos: o que lhes deixo é shalom, dou-lhes minha shalom, não a dou como o mundo a dá. Não se deixem perturbar, nem fiquem com medo. Na versão da Almeida, revista e atualizada, está escrito na parte B, que é uma parte que a gente conhece mais: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus quer dizer aqui aos discípulos: não se apeguem na paz exterior que é mantida pela política e força militar. Protejam-se com a minha shalom. Aqui a gente encontra uma dificuldade nossa, que nós estamos tendo nesse nosso tempo, no século 21, enquanto cristãos. Meus queridos, muitos têm se apegado ao governo humano, achando que estão bem protegidos se fulano ou ciclano estiver na liderança de um país, de uma nação. Então se esse está lá, está tudo bem, os cristãos estão em paz. Meus irmãos, o que Cristo Jesus está querendo dizer aos discípulos dele é: não coloquem o coração de vocês ou a paz de vocês no que vocês têm visto, porque todo governo humano passa. Ano que vem, ano de eleição, a gente não sabe o que vai acontecer. Depois tem mais 4 anos e a gente também não sabe o que vai acontecer. Mas o que Cristo Jesus está querendo dizer para nós é o seguinte: ei, não é a shalom que o mundo dá, não é essa aparência de paz, não é a que eu dou. É uma paz segura, intacta, uma paz firme, uma paz que não se abala, é que aquela paz que ultrapassa o entendimento, essa paz que nós ministramos no culto passado, que tem uma origem, que tem uma essência, que provém do próprio Deus, está em Cristo Jesus e atua em nós pelo Espírito Santo de Deus. Para já, a única coisa que eu posso dizer quanto a isso é cuidado, meus irmãos. Cuidado com as aparências de paz nesse mundo. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Ainda em João, no capítulo 20, versículos 19 ao 21, está escrito assim. Eu já mencionei esse texto numa outra palavra que preguei aqui. Está escrito: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, quando os talmidim, discípulos, estavam reunidos a portas trancadas por meio dos habitantes de Judá, ou seja, dos judeus, Yeshua, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, que a paz esteja convosco. Tendo-os cumprimentado, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os talmidim, discípulos, ficaram tomados de alegria quando viram o Senhor. Shalom Aleichem, que a paz esteja convosco. E Yeshua repetiu. No domingo passado, eu citei um texto em Mateus, no capítulo 10, versículos 11 ao 13, em que Jesus, ele instrui os discípulos a quando chegarem numa cidade, num povoado, que eles entrem, na casa que eles forem ficar, eles então cumprimentem a pessoa dizendo: Shalom Aleichem. Não sei se vocês lembram disso, que a paz esteja convosco. O que Jesus ensinou aos discípulos, agora ele mesmo reproduz, tornando-se exemplo. E pelo exemplo também ele passa a ser reconhecido por eles. É o mestre que está falando, porque foi o mestre que ensinou isso para nós. E é interessante, porque eu mencionei na outra palavra que quando Jesus ele entra, ele se põe no meio dos discípulos. E que precioso é isso. Eu pergunto: Jesus está no meio do teu lar? Jesus está no meio das tuas relações?
essa paz que Ele transmite e que Ele passa, está presente nos teus relacionamentos? O que podemos aprender aqui é que na presença de Jesus, que é a própria Shalom encarnada, há uma troca de sentimentos. O medo transformou-se em alegria. O que gerava ansiedade ou talvez dúvida de aonde está o mestre agora, o que vai acontecer, foi embora pela presença do mestre ali. E Jesus ainda vai dizer aos seus discípulos, conforme relata João no capítulo 15, versículo 5, a parte B, ele diz assim: quem permanece unido a mim e eu com ele, dá muito fruto. Quando recebemos Jesus como suficiente Salvador da nossa vida, com ele recebemos a sua Shalom. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 5, o seguinte, eu estou fazendo questão de correr um pouquinho, para nós caminharmos. Portanto, pelo fato de sermos considerados justos diante de Deus, por causa da confiança ou fé, continuamos a ter Shalom com Deus por meio de nosso Senhor Jesus, o Messias. Também por meio dele e com base em nossa confiança, fé, obtivemos acesso à sua graça, na qual permanecemos. Dessa forma, alegremo-nos com a esperança de experimentar a glória de Deus. Mas não apenas isso, olha que interessante o que Paulo escreve: alegremo-nos também por nossas dificuldades, porque sabemos que as dificuldades produzem resistência. Resistência produz caráter, e caráter produz esperança. E essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus por nós já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! É somente quando somos justificados que podemos experimentar a verdadeira paz de espírito, que é um fruto ou um gomo do fruto do Espírito Santo que ele proporciona, ou seja, é o fruto de Deus sendo exibido em nós, conforme Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Lembrando que o fruto do Espírito é um fruto, é como uma mexerica. Quando você abre a mexerica, tem vários gomos ali, e um desses gomos é a paz, que não deixa de ser um fruto ali também, que é um gomo. E um dos nossos problemas é que nós nos desagarramos de Jesus com muita facilidade. A gente acompanha Jesus na caminhada e a gente diz: eu sigo a Jesus, e ele vai na nossa frente, ele caminha e a gente segue os passos dele, as marcas dos pés dele. E aí de repente alguma coisa nos distrai, porque esse mundo, ele faz esse serviço mesmo, de distrair a nossa atenção. E aí a gente está com Jesus caminhando, daqui a pouco a gente olha para o lado, dá uma paradinha e observa o que está acontecendo, se distraiu, nos distraímos. E aí, daqui a pouco, em questão de pouco tempo, a gente volta a olhar e cadê Jesus? A gente olha e fala: para onde Jesus foi? O que aconteceu? Ele não tinha falado para você parar. Ele não tinha falado para você ficar atento àquilo que você ficou atento. Ele continuou seguindo, porque tem muitos seguindo ele. Mas você ficou no meio do caminho, olhando, e se distraiu. Perdeu Jesus de vista. Não permaneceu em Cristo Jesus. Não permaneceu nos passos do Mestre. Por não permanecermos unidos a Cristo, é que nos falta fé e confiança em Deus. Distantes de Cristo, ficamos suscetíveis a todas cobiças e conselhos humanos,
correndo o risco de essas coisas reinarem os nossos sentimentos. Aí Isaías anunciou o seguinte no capítulo 9, versículo 6: pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado, o domínio repousará sobre seus ombros, e a ele será dado o nome Maravilha de Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe do quê? Príncipe do quê? Príncipe da Paz. Como é importante a gente ter aqui as palavras. Eu, infelizmente, não sei ainda mencionar essas palavras do hebraico, mas Sar Shalom, que é Príncipe da Paz, o Príncipe da Paz. Meu querido, permaneça unido ao Príncipe da Paz, permaneça junto ao Príncipe da Shalom. Sabe, uma das coisas que não iremos encontrar em Cristo Jesus enquanto Ele viveu aqui na terra, o que nós não vamos ver em nenhum dos evangelhos é um Jesus ansioso, um Jesus extremamente preocupado. Eu duvido que alguém consiga encontrar uma passagem bíblica em que Jesus esteja reclamando. Ele pode em algum momento se expressar de maneira mais intensa, mas como advertência, como chamar a atenção dos discípulos, mas reclamando não. Até mesmo no momento em que Jesus vê que é chegada a hora dele de ser levado à cruz do Calvário, ele faz uma oração. E eu quero saber se a oração de Cristo Jesus é assim. Vocês vão me dizer: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, porque, Pai, vão colocar uma coroa de espinhos na minha cabeça, vão rasgar as minhas vestes, vão me chicotear, vão cuspir em mim, Pai, vão zombar da minha cara, vão me crucificar, vão me ferir com uma lança, e ainda, Pai, quando eu pedir água, me darão vinagre. É assim que Jesus faz a oração? Não. Jesus, ele não apresenta antecipadamente os problemas que virão, coisas que ele já sabia que iria passar. Não, ele passa por cima disso e ele faz uma oração mais objetiva. Jesus estava se sentindo triste, com o coração apertado nesse momento, e ele faz essa oração aqui, Mateus 26:39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, entretanto, não aconteça o que eu quero, mas o que tu queres, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Jesus está orando como ser humano agora, ele está sentindo o que vai passar. Então não adianta dizer: mas ele orou assim porque ele era Deus. Não, a tristeza invadiu o coração dele, mas ele permanece em Deus. E se nós permanecemos nele, nós faremos orações parecidas. Jesus diz a nós: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 29. Eu já estou partindo para a conclusão nesse instante. Quem está unido com o Príncipe da Paz, meus irmãos, aprende a não se preocupar com nada mesmo, a não andar ansioso de coisa alguma, e tem disposição principalmente de viver a vontade de Deus. Quantas orações nós fazemos a Deus? Quantas coisas nós não entregamos completamente a Ele? Porque no nosso modo de ver, a gente omite isso na oração, mas a gente deixa claro, bem claro para Deus, que Deus, nesse momento eu sei o que é melhor para mim. Eu sei.
Então por isso eu estou orando assim. E eu sei que o Senhor sabe que eu sei. Não é isso. Aplique na sua oração, Deus, se for possível. Mas conclua também dizendo: se não for possível, seja feita a tua vontade. Sabe, de todos os nossos maiores problemas, todos, e eu coloco como todos mesmo, problemas que nós citamos nesses 4 domingos que temos, o maior deles, sabe qual é? É que nós temos medo da vontade de Deus. É por isso que nós não conseguimos fazer orações como essa que Jesus fez e deixou para nós como ensinamento. Ter medo da vontade de Deus. Será que quando você vê um parente seu, às vezes que já esteve ou talvez esteja numa cama de hospital, na UTI, será que você é capaz de fazer essa oração? Se possível for, mas Deus, entretanto, que seja feita a tua vontade e não a minha. Será? Lembra o que eu disse? A nossa fé não manipula Deus. Às vezes a gente acha que tem um jeitinho brasileiro de conquistar o coração de Deus com as palavras certas. E Deus, na verdade, está querendo dizer a nós: Shalom, meu filho Cristo Jesus está aí contigo. O Espírito Santo Consolador está aí. Como qualquer casa física, e aqui a parte final da mensagem mesmo, nessa casa espiritual aqui dentro que somos como templo do Espírito Santo de Deus, existe um quartinho que eu dou um nome para ele. Esse quartinho, ele existe também nas nossas residências, aonde a gente mora. Às vezes pode não ser um quartinho, às vezes pode ser um armário. E aí quando vai visita na nossa casa, a visita chega e a gente algumas vezes quer mostrar a casa para as pessoas, como uma forma de carinho, da pessoa conhecer onde a gente mora. E aí a pessoa entra, e aí a gente fala: olha, aqui é a sala, depois fala: aqui é o quarto, aqui a cozinha. E aí quando chega no quartinho que eu chamo de o quartinho da bagunça, a gente fala para a visita aqui: aqui não vou abrir não, porque tem um monte de coisa velha, antiga, empoeirada, tem um monte de coisinha aí que são minhas, né, e tal, então... E a gente passa batido. Mas quando Jesus ou o Espírito Santo de Deus chegam nessa casa espiritual, como será? Como será que nós temos agido? Como será? Subiu o som geral da igreja mesmo, então não é só o microfone. Como será que nós temos agido? Será que quando Jesus ele entra nessa nossa casa, a gente diz: mestre, fica à vontade aqui, eu estou unido contigo, está aqui, fica à vontade, ó, a sala, quer se sentar? É um bom lugar para estar. Às vezes Jesus passa pela sala e ele vai, então chega no cômodo do quarto, a gente diz: mestre, aqui é o meu lugar de intimidade, aqui está o meu quarto, mestre, aqui, fica à vontade no meu quarto. E aí Jesus, ele vai para a cozinha, e a cozinha naquele momento está limpa, não tem louça nenhuma, está maravilhosa. E aí Jesus, ele olha e diz: não é aqui que eu quero ficar. E aí quando Jesus se direciona para o quartinho da bagunça aqui dentro, a gente tem a capacidade de dizer: não, Jesus,
Aqui não, Senhor. Não, aqui não entra. Não, aqui tem coisa. Não, Senhor. Aqui é coisa minha. É muito minha, muito pessoa. Aqui. Não, Jesus. E obviamente que Jesus não vai colocar o pé na porta do seu quartinho da bagunça. Ele está esperando que você abra essa porta. E por vezes esse quartinho da bagunça, ele costuma ter uma luz até um pouco mais fraquinha, ou às vezes é um quartinho sem iluminação, um quartinho escuro. E quando você abre essa porta, então, Jesus entra. Ele não vai entrar, se você tem pedido ele não vai entrar para dizer assim, mas poxa vida, hein, Silésia, olha isso daqui. Mas Silésia, que coisa! Neuza, mas que isso daqui, Neuza, como é que até agora, Neuza? Não. E Carlos, por favor, Carlos, no meu nome. Não é isso que Jesus quer fazer no meu quartinho da bagunça. Ele quer entrar, ele quer convidar você e falar, vem aqui comigo. Ele quer fechar a porta desse quartinho da bagunça. Ele quer te abraçar. E quando você menos se der conta, o quartinho vai estar todo iluminado e arrumado. Ele vai dizer para você, eu não tinha dito para você me entregar essas coisas. Eu não tinha falado para você que essa dúvida, que essa ansiedade, que essas coisas que você vem guardando dentro do teu coração, já era para ter entregue a mim. Shalom ia reparar tudo, porque Deus deseja o teu coração intacto pela paz. Ele quer entrar nesse quarto, e é nesse quarto, meus irmãos, que eu quero dizer que está lá o nosso medo da vontade de Deus, de achar que nós podemos pensar melhor que Ele. Seja o que for que você esteja guardando aí. Aleluia. Eu não vou dizer para você, liberte-se. Eu vou dizer para você, tem um libertador querendo salvar. Tem um libertador querendo salvar você disso. Se coloque em pé nesse instante. Aleluia. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador. Vira para quem está do seu lado e pergunta assim, quem é o dono da casa mesmo? Agora eu quero que você pergunte mais uma vez para essa pessoa, você é o dono da casa? Agora fica à vontade de você responder para essa pessoa que te perguntou. Responde, você perguntou, você é o dono da casa? Se você diz o dono da casa é Cristo Jesus. O dono da casa é Deus. Então você quis dizer com isso o seguinte, ó. A chave aí, tem chave, tem problema. Pega a chave, ó. O molho de chave de todos os aposentos de casa, diz assim, ó. Tá aqui. Tá aqui, Jesus, ó. Inclusive no quartinho da balança.